pastor falou, né, que eu sou jovem, né? Eu tinha realmente muitos planos na minha vida. Eu fiz muitos planos. E esses planos não estavam inclusos em ir para a África, levar a palavra do Senhor. E desde eu nasci no lar evangélico, e desde criança tive a oportunidade, meu avô era pastor, e aí meus pais, minha mãe nasceu no lar evangélico, meu pai aceitou Jesus muito cedo, e eles sempre foram meio que missionários. Aonde o pastor mandava ir, está começando uma congregação ali, aí mandavam meus pais, nós íamos. Então desde cedo eu estive envolvida com o trabalho da igreja, principalmente na área de crianças, na área infantil. E o meu ministério mesmo ele iniciou em São Paulo, cuidando de crianças, quando o pastor enviou meus pais para uma igreja dentro de uma comunidade. Para nós chegarmos lá, nós tínhamos que passar por uma ponte de madeira, às vezes quando estava chovendo, era bem complicado nós termos acesso à igreja. E quando nós chegamos lá, eu tinha na época, ia fazer uns 13 anos de idade, e era meu avô que dirigia a igreja, mais irmão, nossa família e mais uma família de primos nossos. Eles eram uma família bem grande, éramos nós. E aí eu olhava para a igreja e falava assim, mas essa igreja está faltando criança, né? E me incomodava muito aquilo. Aí um dia eu falei, pastor, eu posso cuidar das crianças do grupo infantil? Aí o pastor falou, pode sim. Eu falei, então tá bom. E aí, a partir daquele dia, que eu não imaginava o que o Senhor tinha para mim, todos os domingos eu saía cedo de casa e falava, mãe, estou indo para a igreja. Eu ia bem cedo. E eu entrava, conhecia algumas irmãs ali que moravam na comunidade, e a escola dominical começava às 15 horas, aí nós vamos buscar as crianças. E nós íamos de casa em casa, tem criança, vai ter culto, vocês querem ir? E muitas vezes eu chegava na igreja às 17 horas, que era a hora que a escola estava finalizando, a escola dominical. Mas eram 50, 60, 80 crianças. Aí nós começávamos mais um culto. E assim foi que Deus permitiu, eu fiquei cuidando dessas crianças durante 8 anos. E aí quando chegou o meu período de faculdade, eu tinha que estudar, eu tinha alguns sonhos, né? Como eu sempre disse, eu tinha sonhos. Meu sonho não era para a missão, ir lá para a África, eu pensava em algo mais próximo. E eu falei, Senhor, agora eu preciso estudar, mas eu quero estudar algo que eu consiga contribuir para a sua obra, que eu consiga ser útil na obra. E aí eu olhando, eu sempre gostei muito da área de arquitetura, da área de casas, e aí Deus preparou uma oportunidade e eu fui fazer a faculdade de arquitetura. Deus me deu a chance de entrar numa das melhores faculdades de São Paulo, com bolsa integral, não paguei nada e estudei durante 5 anos. Fiz 5 anos, me formei em arquitetura, aí terminei a faculdade, aí Deus me deu uma oportunidade para eu fazer mais um curso de extensão, de 1 ano e meio eu fiz. E aí nesse momento eu falei, bom, agora é hora de eu encaminhar a minha vida, né? Deus me deu a oportunidade de estudar, me deu a oportunidade de eu estar na profissão que eu gostaria de estar. Então agora meus sonhos são esses. Comecei a fazer vários planos. E Deus abriu as portas para mim. Eu sempre costumo dizer que, inclusive eu disse até essa semana, que nós podemos viver o natural. E viver na esfera natural não é tão ruim. Porque você conquista, você tem conquistas, você trabalha, você pode estudar, pode, de repente, não sei qual que é o sonho de cada um é uma casa, um carro, uma profissão. É bom a gente viver assim. Só que muitas vezes, quando nós escolhemos viver pela esfera natural, a gente vive ouvindo a história dos outros, os milagres dos outros. A gente não tem experiência com Deus. Eu estava assim, comecei a trabalhar na minha área, comecei a atender muitos clientes, mas todas as vezes que eu saía do trabalho, eu falava, Senhor, mas está faltando alguma coisa, eu estou bem, estou trabalhando, estou te servindo, estou na igreja, não estava mais atuante na área das crianças, mas estava ali servindo ao Senhor.
E eu sempre me sentia vazia. E aí um dia eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu atendi um cliente, saí de uma obra lá, e eu estava com o meu primo, ele é cristão, ele trabalhava na época comigo, me ajudava. Aí eu falei assim, olha, hoje eu vou mudar minha oração. Porque não é isso que Deus tem para mim, não. Não é isso. Aí ele falou, mas como assim? A gente está trabalhando, está tudo bem, somos com clientes. Eu falei, mas não é isso que Deus quer, não. E aí eu saí e eu comecei a orar, né? Quando você pergunta para Deus, Ele vai te responder. Às vezes não é da maneira que você espera, às vezes não é da maneira que você quer. E quando eu comecei a perguntar para Deus, Ele não me respondeu de imediato. A primeira coisa que Ele começou a fazer na minha vida foi fechar as portas. Foi como o pastor disse, é o Senhor. Às vezes você pode confiar na sua capacidade, porque eu tenho um bom currículo, ou porque eu conheço alguém, ou porque eu trabalho, ou porque eu sou dedicado. Irmão, se não for o Senhor que abrir a porta, não adianta o seu esforço humano. Não adianta. Porque as bênçãos, elas vêm do Senhor. É Ele quem abre, é Ele quem fecha. E na minha vida, mesmo eu tendo um currículo excelente, Ele fechou a porta. Eu comecei a fazer um monte de orçamento, e a pessoa gostava, eu vou te chamar, e nada. E daqui a pouco foi fechando, e eu fui uma pessoa que eu nunca fiquei sem trabalhar, trabalhei desde novinha, e nunca precisei mandar currículo, porque as pessoas me achavam, né, através das mãos do Senhor. É aquilo que eu falei, o Senhor quem abre a porta. E aí, quando o Senhor começou a fechar as portas, aí ficou uma obra para mim, uma única obra. E essa obra tinha uma previsão de 1 ano. Então eu falei, durante 1 ano ainda eu tenho um salário para ganhar, até melhorar um pouquinho, o mercado estabilizar. Isso vai fazer agora 4 anos. E aí, só que essa obra, toda vez que eu tinha a oportunidade de dirigir uma obra, eu convidava os irmãos da igreja que eu conhecia para trabalhar, né? E essa obra era dirigida por um pastor nosso. E aí um dia eu cheguei lá na obra, aí dei as orientações, coloca piso, coloca azulejo, coloca não sei o que, faz isso, faz aquilo. E aí quando eu terminei, eu estava saindo, aí o pastor Vicente, aí ele falou assim, Kézia, o que você tem feito para o Senhor? Até me assustou, né, um pouquinho, porque eu já estava indo embora. Aí eu peguei e falei, olha, eu estou bem, estou na igreja, né, frequento todos os cultos, eu gosto muito de adorar, sempre gostei de adorar o Senhor. Eu falei, estou ali, estou adorando. Ele falou, o que mais? Aí eu peguei e falei, eu acho que é só isso. Ele falou, então, Deus não te chamou para você ficar no banco da igreja. Deus te chamou para a obra missionária. E em especial para a África, né? Aí eu olhei assim, porque nós estávamos no ambiente de trabalho. Aí ele começou a chorar, começou a falar em línguas. Aí eu olhava, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei, pastor, mas como assim para a África? E o interessante é que neste dia, antes de eu ir para a obra, eu tive um sonho, o Senhor me falando. Depois eu entendi que foi o Senhor. Eu tive um sonho que eu estava na África, num país que eu não conhecia, e eu via que é Uganda. O Senhor me mostrou exatamente o lugar que eu ia. Só que eu não levei isso muito a sério. E aí quando eu cheguei, que o pastor falou isso, aí eu me lembrei do sonho. Eu falei, Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E aí eu fui para casa, fiquei pensando. Aí passou uma semana, 2 semanas mais ou menos, aí o meu pastor chamou e falou, Kézia, precisa de alguém para ajudar no departamento de missões da igreja. Você quer ficar com o departamento? Aí eu falei, bom, agora acho que não tem como escapar, né? Irmãos, e desde então, desde esse chamado que o Senhor falou pela primeira vez, eu comecei a ver a minha vida se transformar. O Senhor me moldar, o Senhor começou a me quebrar. Eu vou até usar esse termo, eu não gosto muito de falar isso, mas quebrar tudo aquilo que não era dele, que não agradava a ele. Deus começou o chamado, muitas vezes, para atender o chamado do Senhor, tem que ter quebrantamento.
ter transformação. Aleluia, Deus. Às vezes a gente acha que nasceu no lar evangélico, porque a gente sabe, a gente é melhor. Não. Se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Senhor, nós não fazemos nada. Porque nós somos limitados. Nós somos pequenos. E o Senhor começou a me moldar, começou a me mostrar o que Ele queria, começou a trabalhar em mim. Chorei muito, ainda tenho chorado. Eu falo, Senhor, mas como que eu vou fazer? Como vai ser? Mas eu também comecei a viver muitos milagres. Comecei a viver muitos milagres. E um dos milagres, né, porque se eu for contar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e na época que eu comecei eu falei, tá bom, Senhor, chegou um dia que eu falei assim, não vamos discutir, não, é isso que o Senhor quer, amém. E eu já era ativa em missão, só que como colaboradora. Eu não era ativa como o ID. E eu ajudava essa igreja que nós temos, que agora é uma igreja lá em Uganda. Conheci o missionário responsável pelo projeto, foi até uma situação muito inusitada, que meu carro quebrou na cidade dele, quando nós estávamos indo para uma obra, e aí uma irmã veio nos socorrer, e essa irmã apresentou esse missionário. Então foram coisas que Deus foi fazendo, e isso Deus já tinha falado o que Ele queria. Então foi dessa maneira que eu conheci o projeto. E aí eu comecei a me interagir no projeto, vi como que era. Uganda é um país, embora considerado cristão, é um país predominantemente católico, tem também muitos muçulmanos. Não é um país muito aberto, você não consegue ficar mais que 3 meses lá. Então há um rodízio de missionários. Nesse exato momento não tem ninguém lá, porque o tempo do missionário se findou, ele não conseguiu renovar. Então é um lugar muito carente das orações, carente da ajuda, carente da interferência. E eu peguei esse trabalho bem no comecinho, que foi com a ajuda financeira. Na época eu estava trabalhando, começou, e era ajuda para as crianças, ajudar 5 crianças, daqui a pouco tem 10, hoje tem 33. A igreja lá foi formada, começou debaixo de uma árvore. Hoje já tem uma tenda, tem cerca de 200 pessoas, de 100 a 200 pessoas, depende do dia do culto. E eu sempre perguntava para Deus, mas Deus, como que eu vou ser útil na sua obra? Porque eu não sou pregadora, eu não sou cantora, eu sou muito limitada. O que o Senhor tem para mim? E aí, irmãos, aquela oração que eu fiz, logo quando eu entrei na faculdade, que eu falei, Senhor, que a minha profissão seja útil para a sua obra. Ela foi atendida, que foi através da minha profissão que eu tive acesso a esse campo missionário. Eles estavam precisando de alguém que fizesse todo o planejamento da igreja, o planejamento da escola, planejamento da área de agricultura, porque lá existe um problema com os irmãos. O pastor deve sempre falar aqui que essa igreja, eu já pensei que essa igreja é missionária, quem tem um bom salário lá, ele ganha R$50 por mês. Então, quem é rico tem arroz e feijão no prato. Quem é rico. Então, assim, há problema de fome, é uma realidade que às vezes a gente fala assim, não, mas existem problemas aqui no Brasil, existem também, que nós podemos ajudar. Mas o Senhor, Ele quis me levar para lá, quis me dar experiência lá na África. E aí eu falei, Senhor, como que eu posso ser útil? E aí um dos projetos é nós comprarmos o terreno e termos uma área de plantação. Acesso à educação não é como aqui, que nós temos as escolas públicas, Lá as crianças têm que pagar, para estudar. O idioma lá é
é o inglês, só que muitas pessoas não falam inglês, acabam falando dialeto. Hoje as crianças que têm mais acesso ao inglês, porque elas não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à cultura. Então é uma cidade, é um local que tem também muitos conflitos, guerras. Eles conseguiram a independência recentemente. Então é um local difícil, não é um local fácil. Mas aí eu vejo, né, que lá o culto começa no domingo 9 horas e termina 1 da tarde, quando termina cedo. Às vezes eu recebo os vídeos, e aí eu vejo a alegria dos irmãos com a salvação. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, é verdade. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar na igreja, eu falo para mim mesma, né? E a gente só olha para nós, o nosso problema, né? É o carro, é o apartamento, é isso, é aquilo. Muitas vezes a gente foca muito em coisas materiais e a gente esquece do principal. Não que isso não seja importante, porque o nosso Deus, ele é poderoso e Ele pode nos abençoar, Ele nos prospera. Eu sou prova disso. Mas a Bíblia fala, ela é muito clara: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós vamos fazer lá. Estamos fazendo aqui e vamos fazer lá. E aí eu olho, eu vejo tantas necessidades que nós temos para atender lá. São muitas que eu não vou conseguir atender. Mas de nós vermos a salvação das almas, que as pessoas estão sendo alcançadas. Lá um rapaz de 25 anos, ele já se considera velho. A estimativa de vida lá é muito baixa, 30 anos. Tanto que existem muitas, a maior parte das mulheres são viúvas. Os homens morrem muito cedo, morrem até mais cedo do que as mulheres. Tudo devido a essa questão além dos conflitos, né, das guerras que tem lá, a questão da alimentação. Então hoje, nós aqui no Brasil, 30 anos é jovem, né? Você está começando a vida. Lá eles já estão se considerando velhos com 30 anos de idade. Então o tempo eu vou até usar esse termo, a gente tem um tempo muito curto para falar de Jesus. Às vezes, porque condições financeiras a gente não tem, até porque é uma questão, né, econômica, a gente não consegue interferir. Mas aí um dia eu estava conversando com um irmão, nós estávamos sendo uma reunião de missão, e aquilo me tocou muito. Ele falou: de repente, nessa geração você não verá mudança. Você vai para lá, você não verá mudança nessa geração. Mas as crianças que vocês vão acolher agora, que vocês vão ensinar a falar de Jesus, poderão ser os futuros governadores, os futuros presidentes, os futuros pastores, os futuros missionários. É algo a longo prazo. Mas se nós podemos fazer isso hoje, nós façamos. Nós possamos semear. Semear a mudança, semear a boa palavra do Senhor. E, voltando um pouquinho à questão do testemunho, quando eu recebi esse convite, aí eu entendi por que o Senhor permitiu que eu me preparasse, né, na área acadêmica. Porque Ele tinha algo para mim através da minha profissão. E aí foi a maneira como eu entrei no projeto. Só que hoje a igreja já está lá nos aguardando. Eu vou com uma outra jovem da igreja. E eles estão, toda semana nós estamos aguardando. Precisamos de vocês aqui, precisamos de vocês. E aí eu só falo: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, nesse período, fazem 4 anos que eu estou envolvida com esse projeto. Não, 3 anos e meio, desculpa. 3 anos e meio que eu estou envolvida com esse projeto. E em alguns momentos eu pensei em desistir. Porque você deixar sua família, deixar sua cultura, você ir para um local desconhecido, não é fácil você atender às vezes o ídolo do Senhor. Somente quando você tem planos, como eu disse. E eu tinha tantos planos, e um dos planos, aí eu vou primeiro falar uma questão material que eu tinha, para vocês verem como Deus cuida. Enquanto eu estava trabalhando,
eu, como arquiteta, toda arquiteta é uma casa, né? Eu fazia casa para todo mundo. E aí, quando eu trabalhava, eu comprei um apartamento na planta e comecei a pagar. Estava trabalhando, tinha condições de pagar. E aí, quando o Senhor me chamou, que eu falei que as portas se fecharam, aí eu falei, Senhor, e agora, né? Meus sonhos, a única coisa que eu pedi para o Senhor foi uma casa. Mas eu saí de casa cedo para estudar, meus pais moram no interior, então eu morava já sozinha, depois minha irmã veio e a gente sempre falava, a gente queria, né, ter uma casa. E aí a Valéria, né, Deus usou, levantou a Valéria e o Claudio, eles me ajudaram, tem me ajudado muito, intercederam muito por mim. E aí eu lembro que eu falei, chegou um dia que eu falei, Senhor, não é isso que o Senhor tem para mim não. Não é isso que o Senhor tem para mim não. Isso foi em dezembro do ano passado. Eu não tenho como pagar, chegou a hora de entregar, da entrega do apartamento, você tem que dar aquela parcela. Eu não tenho condições, eu estou só trabalhando na obra, estou na igreja, estou envolvida com a igreja, orando para cá e orando por um, orando por outro, recebendo oração e falando de Jesus. Mas eu não tenho condições, as portas se fecharam. Não porque eu não procurei, mandei diversos currículos. Falei, então Senhor, o Senhor quer cuidar de mim, quer fazer com que eu seja dependente? Então amém. E aí eu entreguei, isso foi em novembro. Quando foi no dia... no comecinho de dezembro, uma cliente amiga minha que eu já tinha feito uma obra, falou, Teresa, eu tenho uma obra para você, coisa pequena para você fazer, só para acompanhar uma pintura e uma troca de piso na cozinha. E eu gostaria de que você fosse, só desse uma olhada lá no trabalho dos pedreiros, isso em dezembro agora, do ano passado. Eu falei, tá bom. E eu vi aquilo como bênção para mim, né? E aí eu fui. Aí eu fiz, acompanhei a obra, do início de dezembro até o dia mais ou menos 28 de dezembro. Aí quando foi no dia 30 de dezembro, ela me ligou. Falou, Kézia, a obra está terminando, eu vou vender o apartamento. Você não quer comprar? Aí eu peguei e falei, eu comprar apartamento? Eu falei, não. Falei, não tenho condições. O trabalho que eu fiz agora foi para você, estou com outro foco agora. Estou indo para a missão. Falei, não tenho condições nenhuma de comprar apartamento. Ela falou, mas você me dá uma proposta. E a proposta que você der, eu posso estudar, ver se dá ou não dá. Aí eu peguei e falei, mas eu não tenho proposta para dar. Eu não tenho condições. Aí ela insistiu, olha, eu vou te ligar amanhã, pensa já numa proposta. E aí, ela usou esse termo mesmo, tá, irmãos? Por isso que eu estou falando. Eu falei, tá bom. Aí eu desliguei, fui orar, falei, Senhor, mas que prova é essa? Como que eu vou dar uma proposta, sendo que eu não tenho nada, eu não sou assalariada, eu não tenho... Como que eu vou dar uma proposta para comprar um apartamento? Aí, amém. Mas eu fui orar, falei com a minha mãe, liguei para a minha mãe, falei, olha, eu recebi isso, ora por mim. Ela falou, amém. Aí quando chegou no outro dia, no dia 31 de dezembro, era por volta, eu estava me arrumando para ir para a igreja. Aí ela me ligou e falou assim, aí, Kézia, você já tem a proposta do apartamento? Como que você pode fazer? Aí eu falei assim, olha, eu tenho. A minha proposta é a seguinte, eu não tenho como te pagar, não tenho entrada, não estou trabalhando. Eu vou te pagar como der, o dia que der, não tem data. É o dia que o Senhor quiser, a gente pode fazer um contrato, de repente eu posso te pagar um valor de aluguel, eu moro com a minha irmã, a gente transfere o valor do aluguel. Aí ela falou, por que você não me falou antes? Então está fechado, o apartamento é seu. E aí, irmãos, Deus permitiu isso, acontecer essa questão material. Foi material isso. E foi no momento que eu já tinha desistido, quando eu falei sim para o Senhor, eu abri mão. Eu abri mão das coisas materiais. Eu abri mão dos meus sonhos, até então, de tudo que eu tinha planejado. E tudo que eu não consegui até aquele momento da vida, Deus começou a me dar. E eu não tenho outra palavra, porque foi o Senhor que me deu. Aleluia. Quando eu disse sim para o Senhor, eu falei, Senhor, olha, eis-me aqui, não consigo, não posso. Cuida da minha vida, se o Senhor está me chamando, então o Senhor se responsabiliza, porque eu não tenho condições. Eu não quero ficar dependendo de ninguém, eu não quero ficar pedindo, porque é o Senhor que está me chamando. Eu fiz a minha parte.
Aí o Senhor começou a falar, eu cuido de você. Aleluia. Eu cuido. E o Senhor tem falado isso comigo todos os dias. Quem cuida de você sou eu. A provisão vem dele. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou lá para o campo missionário passar fome, passar isso, passar... Irmãos, quem chamou é o Senhor e Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Ele cuida de você. Muitas vezes não é para você ir lá para a África, mas é para você falar na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, e você fica se calando. E muitas vezes você está retardando, você está adiando as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. E eu tenho vivido todos os dias os milagres do Senhor. Não me pergunte como, não pergunte onde, mas o Senhor tem feito, porque é Ele quem cuida. Eu tenho vivido, Deus está me levando para um lugar que não tem nada, que não tem hospital, que não tem... Então, se nós não aprendemos a viver por fé, e é isso que o Senhor tem me mostrado todos os dias, como que a gente vai obedecer, né? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Então nós temos que confiar no Deus que nós servimos. A gente não vem aqui para a igreja simplesmente para passar tempo, porque é domingo, porque eu nasci no lar evangélico. A gente vem aqui para declarar o grande Deus que a gente serve. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que faz milagres. Ele faz aquilo que muitas vezes você nem pediu, porque eu não pedi para o Senhor. E o Senhor fez para mim. E foi no momento que eu abri mão, que eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu entrego minha vida, eu entrego minha profissão, eu entrego minha família. Tudo que eu fiz eu te entrego. E o Senhor começou a mudar a minha história. E aí agora vão fazer 3 meses. Eu estava muito preocupada com a questão das passagens. E eu falei, Senhor, e aí? E agora? O Senhor falou, o Senhor usou tantas pessoas, o Senhor tem cumprido. E chegou o momento de nós irmos. A igreja está nos aguardando, tem uma nação nos aguardando. E aí, eu não posso deixar de falar um pouquinho da Amanda. Porque aí nós fomos um dia no culto de doutrina. Eu vou ser bem sucinta, eu falei, pastor, que eu falo pouco, né? Fala não. E aí, ela tinha acabado de aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus no domingo e ela queria ir para a igreja todo dia. Aí me ligaram um dia, Amanda quer ir para a igreja. Eu falei, mas não tem culto hoje. Aí ela, mas tem que ir, porque se ela não for vai ser difícil, vai se desviar. Aí eu falei, tá bom. Aí me disseram que tinha culto numa igreja, na sede, lá do Belém, do setor 8. E juntou eu, a Valéria, a Claudinei, mais umas moças que fomos para a doutrina. E aí terminou o culto, aí uma amiga nossa apresentou o projeto para a Amanda, aí a Amanda falou assim, eu vou mostrar para o meu tio. Vou mostrar porque ele gosta muito de ajudar, ele gosta de fazer coisas, ele não é cristão, mas ele tem um coração aberto para ajudar. Aí eu cheguei em casa, 11 horas, quando eu cheguei, meu telefone já estava lá pitando. Aí eu olhei, Amanda, meu tio quer falar com você. Eu falei, eita Deus, e que coisa rápida, né? Nem bem cheguei em casa. Aí ele começou a conversar comigo. Aí eu quero entender esse projeto, como que é. Eu não estou no Brasil, estou em viagem de férias em Cancún. E eu quero que você me explique, porque eu quero ajudar vocês de alguma maneira. Aí eu fui explicando, expliquei o projeto para ele. Aí aproveitei e comecei a falar de Jesus. E, irmãos, tudo isso via WhatsApp. E comecei a falar de Jesus. Ele era espírita, não tinha contato nenhum, nunca tinha tido acesso ao Evangelho, mesmo morando no Brasil, São Paulo. Ele não conhecia Jesus, não conhecia nada de Jesus. E aí eu comecei a falar. E aí, conclusão, nós começamos a conversar conversamos terça, depois quarta, quinta, e na quinta-feira ele mandou uma mensagem. Aí ele falou, olha, vou fazer o seguinte, a passagem é por minha conta, mas não dê glória a Deus ainda não. E aí eu falei, Senhor, mas é assim, vai tão rápido assim, vai pagar as passagens, nem me conhece, nunca me viu. Irmãos, conclusão, na quinta-feira, e isso eu conheci na terça, conversamos terça, quarta, quinta, e toda a conversa era sobre o projeto, sobre Jesus, como que era para ser salvo, como que ele fazendo aquelas perguntas e eu respondendo. E aí na quinta ele falou, Kézia, eu vou pedir oração para você, porque eu não estou muito bem, e eu vou no hospital aqui.
Aí ele foi ao hospital, aí na sexta ele me escreveu, eu falei, olha, ontem eu fui ao hospital, eu fiz alguns exames, tive uma trombose, e essa trombose gerou uma embolia pulmonar, então eu vou ter que ser internado e já vou direto para a UTI. Mas quando eu saí da UTI, isso na sexta-feira, mas quando eu saí do hospital, voltar para o Brasil, vamos deixar agendado uma reunião para o dia 1º de junho, ele marcou a reunião, 1º de junho, para a gente resolver a questão das passagens. Aí eu falei, tá bom, Emerson, mas antes de você entrar na UTI, eu posso fazer uma oração para você? Ele falou, pode. Aí eu mandei uma oração via áudio, aí ele agradeceu. E aí, irmãos, ele entrou na UTI na sexta, no sábado ele teve uma parada cardíaca, no domingo ele foi entubado, e aí no domingo à noite ele teve outra parada, mas depois que ele teve essa outra parada, ele meio que despertou. E nessa que ele despertou, ele chamou a esposa dele e falou, olha, Jesus veio me visitar. Jesus veio me visitar e eu não vi o rosto dele, eu não vi como que ele era, mas eu sentia muita paz, eu sentia assim, muita alegria. E Jesus começou a conversar comigo, falar da salvação, o que ele queria. Foi algo tão lindo que o jeito que ele falou era como se ele já fosse um cristão, como se ele já conhecesse a Jesus há muito tempo. E ele falou, e Jesus começou a falar começou a falar da Amanda, da salvação da Amanda, que Deus a usaria para a salvação de muitos jovens, e que o intuito dele conhecer o projeto foi para a salvação dele. Aí ele falou, Senhor, mas eu não posso morrer antes de cumprir a promessa que eu fiz com a Kézia. E aí Jesus falava, você a conheceu para ser salvo. Esse foi o intuito de você se aproximar do projeto. Irmãos, ele acordou, falou, aí ele mandou ainda recado, não desista do projeto, ele não tinha forças para falar. Isso a esposa dele gravou e ela me mandou exatamente como ele falou. E ele falou, não desista, porque Jesus está nesse projeto, eu fui salvo através dele. Por um projeto que eu mandei via WhatsApp, que eu não tive nem a oportunidade de conhecê-lo. E desde que e aí na segunda-feira, ele partiu para o Senhor salvo. Glória a Deus. E foi algo tão interessante que mesmo ele tendo partido para o Senhor, foi triste, mas eu nunca vi uma morte que eu senti tanta alegria, porque eu tinha certeza que ele foi salvo. Deus nos colocou no caminho dele, no último dia, o jovem de 38 anos, para que ele fosse salvo. E desde que o dia que ele partiu, das pessoas que eu conheço, 7 pessoas aceitaram Jesus através do testemunho dele. Irmãos, é isso que o Senhor tem para nós. É salvação. O nosso intuito aqui não é outro. O ID do Senhor, ele não veio só para quem vai para a África, só para quem vai para a Argentina. O ID do Senhor é para todos nós. E muitas vezes as almas perecem porque você não fala de Jesus, porque você tem vergonha, porque você tem medo, porque é muito rico, porque é muito pobre, porque é muito inteligente, porque é melhor que eu. Não, o Senhor é quem nos capacita. Eu sempre falo, Senhor, promova os encontros. Aquelas pessoas que o Senhor quer que eu fale de Jesus, coloque no meu caminho, porque eu não vou ficar abordando ninguém. E é o que tem acontecido. O Senhor tem feito coisas grandes e lindas. E hoje Deus tem permitido essa oportunidade de eu estar aqui falando. Um culto de conscientização. Para te dizer, o ID do Senhor está para todos. Aleluia, Deus. O Senhor tem te chamado. A escolha não é sua. É o Senhor que nos escolheu. Só que Ele respeita. Ele está esperando o seu momento de falar, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. E quando você disser isso para o Senhor, sua vida vai mudar. E não é para pior. Vai ser melhor do que você planejou, melhor do que você sonhou. Porque quando o Senhor chama, eu vou repetir, Ele cuida de você. E quando você obedece o ID do Senhor, você vai viver uma vida de milagres, uma vida diferente, uma vida de salvação. Irmãos, você pode ganhar tudo, mas a maior alegria da nossa vida
vida é você ter salvação de almas. Hoje eu vejo a Amanda aqui, fruto do projeto. É salvação de almas. Se batizou domingo passado. E isso não tem preço. Até porque o preço maior já foi pago por Jesus Cristo. Nós estamos aqui só para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.